olho da minha janela e vejo os meus caminhos em espinhos, minha terra esturricada, tudo fiz, não deu em nada, tão em vão a minha jornada, cansativa a caminhada. Elevo os meus olhos para o céu, tão azul e o seu véu, tão bonito, tão solene, tão distante, tão perene. O paradoxo da minha angústia, lá habita um bom Deus, que me olha cada terra, em que minha vida se encerra, corroendo o meu peito, magoando a minha alma, me deixando tão tristonho. Por onde anda aquele sonho que me fez arar a terra, que me fez orar a Deus e por Deus me faz chorar? Minhas sementes que não brotam, manda chuva, ó Deus do céu, faz minha terra ser bonita como a casa onde moras, ou pelo menos faça ser algo bom de se viver. Vou curvar-me novamente e ferir os meus joelhos, em meus olhos tão vermelhos, aquecer a minha fé. Eu vou crer no impossível, reverter o irreversível, pois meu Deus é meu triunfo. Ele um dia abriu o mar, vai molhar a minha terra, aumentar o meu azeite, ressuscitar meu sonho morto, retirá-lo do meu ventre, multiplicar este meu fruto com o sabor da sua graça. Me fui alma desvalida, nessa terra andei perdida, terra seca, onde os meus pés se feriam a cada tope de uma vida sei tão torpe. Eu caía e ia ao chão, meu espírito mergulhado em martírio e solidão, e a luz não acendia. Pouco a pouco eu morria, até poder ver a luz que brilhava era Jesus. Eu mudei todo o meu ser, me alegro em dizer que quando eu olho da janela, minha terra ainda não é aquela que eu pedi ao santo ser. Pela fé posso entender que ele me pôs em um deserto para ver a dor de perto e humilhar-me aos teus pés e regar com as minhas lágrimas o deserto ao qual me encerro, já que o planto ao qual me enterro, mil sementes vão brotar, em jardim se transformar. E na paz do meu Senhor, leite e mel vai emanar. E olhar para o passado quando fui tão humilhado, eu não estava tão sozinho. Deus sempre esteve ao meu lado. E no meu fiel testemunho, eu remoo as minhas murmuras e converto em minha luz, já que em meio ao meu martírio, eu glorifico a Jesus. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Essa última semana, sempre nós estamos à voltas com polêmicas daqui, polêmicas dali. E o mundo da internet, então, é um picadeiro. A última agora é de um jovem de apenas adolescente, apenas 14 anos, tido como profeta mirim. E o que ele sofreu de pedradas, eu não estou aqui fazendo juízo de valor a respeito do que ele fez ou do que ele deixou de fazer. Mas estou aqui para dizer sobre sermos neófitos na obra. E infelizmente quantos não são apenas profetas mirins, mas são pessoas até de mais idade, são pessoas neófitas, pessoas que não estão preparadas para exercer um chamado. Falo isso porque esta manhã de oração, às vezes a gente, por causa da natureza, nossa alma se angustia. E eu me lembrei que há 20 anos atrás, eu vi um panfleto de uma determinada editora quando fui comprar um livro. E nessa livraria havia um banner falando sobre um prêmio cujo nome era Emílio Conde. Foi então que eu, cheio de esperança e fé, resolvi participar de uma obra literária, de um concurso literário, tendo como título o livro Síndrome das Drogas. Como era do meio neopentecostal, e o meio neopentecostal tem muito desses certos misticismos, de certas ideias que hoje eu já não adoto mais, eu resolvi, depois de participar desse concurso, primeira dificuldade é porque o meu trabalho era apenas datilografado e o concurso, a exigência é que o trabalho fosse digitalizado.
Então eu paguei uma mulher que fizesse a digitalização e a mesma enviou por e-mail. Eu não entendia nada disso. Para mim, páginas eletrônicas, sites e tantas outras coisas, tais como e-mail, tinha a conotação de um OVNI. Mas por que estou falando isso? Porque eu tinha apenas o original, não tinha registro desta obra e pela fé resolvi queimar página por página em um monte, oferecendo a Deus, demonstrando a minha fé e confiança. A grande realidade é que depois disso acreditei piamente, plenamente que ganharia o concurso. Achava que eu era por demais, confiado muito mais nos meus talentos. Deus só precisava de me dar uma pequena ajudinha. Implicitamente era assim que eu pensava. Glória a Deus que eu não ganhei. E hoje meu coração começou a ficar angustiado. Então eu tive que pedir a Deus perdão. Afinal de contas, 20 anos não são 20 dias, não são 20 meses, são 20 anos. E olha que eu já estava por lutas há muito tempo, sofrendo decepção daqui, dali, num caminho terrível, num deserto ferrenho, na terra seca que se torna o aprendizado do dia a dia. A grande realidade é que tinha que passar por tudo isso para aprender a negar-me a mim mesmo. Este mesmo ego que me colocava com ideais tais como um grande escritor, romancista, e eu chegava a pensar que eu era a quarta pessoa da Trindade, esquecendo que eu sou leigo em tantas coisas. Tem apenas alguns dons que Deus me deu. Foi quando eu queimei página por página desse trabalho. A grande realidade, porque veio a bala por causa deste jovem. E tais como ele, quantos não pagam para terem os seus chamados? Quantos não pagam para fazer parte de certos, como é que chama? De certas igrejas para terem oportunidade em congressos, enfim, em concílios, cavando assim a sua oportunidade. Esquece que José ficou 17 anos, primeiro foi jogado numa cova, depois vendido como escravo, depois foi parar numa prisão. Com Moisés, que foi num balaio parar no âmago, nas entranhas do império do Egito, criado pela filha de Faraó. Mas depois de matar o seu contemporâneo, fugiu e acabou esquecendo todas as suas capacidades de quem ele era. Chegou a dizer que era homem manco de voz, quando Deus apareceu a ele numa sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Lá não estava um soldado destro, conhecedor da ciência do Egito. Estava apenas um pastor de ovelha com um pedaço de pau nas mãos para libertar todo um povo. Muitos hoje têm isso até mesmo como uma lenda, como uma mitologia, enfim. E assim também não foi diferente com o próprio rei Davi, que quantas vezes teve que fugir de Saul, sabendo que era herdeiro do trono. A grande realidade é que eu aprendi ao longo desse tempo que Deus tem um tempo para nossas vidas, para nos preparar. Mas quantos não têm sido formados, eu chamo de missionários de micro-ondas, fast food. Por isso, infelizmente, existe tanta celeuma. De onde eu vim mesmo foi um, mas eu não gosto de julgar Pedro, eu até sou grato, porque foi lá que eu conhecia Jesus. Mas era raso e ainda continuo acreditando que sou. Pudera eu ter aprofundado mais no campo da teologia, que é imprescindível para o crescimento, conhecido mais profundo sobre as questões da semântica, da hermenêutica, da homilética. Mas enfim, ainda que eu não tenha este aprofundamento, tanto na hermenêutica como na exegese, eu sempre afirmo que o homem não precisa de ser um oncologista para entender que o câncer não passa do crescimento irregular de uma célula, que não é preciso que eu me torne um astrônomo para compreender que a Terra é formada por camadas, ou geólogo, melhor dizendo, para entender que a Terra é formada por camadas, ou não é necessário que eu seja um astrônomo para entender que o Sol não passa de uma estrela que tem brilho próprio, enfim. Não é preciso que eu seja um teólogo. Bom seria se assim o fosse, pena que eu não sou. Mas não é preciso que eu entenda os meandros profundos da exegese e da hermenêutica, muito embora hoje, mesmo não sendo tão letrado, a próprio dinamismo nos trazem mestres que são idôneos e com ele podemos aprender.
nos trazem até mesmo certas Bíblias que nos dão ensinamentos, enfim. É leigo quem quer, é cego quem quer. Posso não ter a consciência profunda de um grande teólogo, não quero nem citar nome, embora tenha um que é o meu mestre, eu respeito muito ele, a qual faz parte da sua igreja. Eu sei que talvez, se ele ver o que eu falo, talvez ele até sorria. Eu peço muito a Deus que talvez eu venha até cometer erros teológicos, justamente porque não tenho conhecimento tão aprofundado. Mas peço a Deus que jamais me torne um herege. A grande realidade é que eu tenho aprendido e quero continuar aprendendo. Mas não adianta nada viver apenas da didática, da teoria. O deserto nos leva à prática. Quero a Deus que esse jovem profeta Mirim agora, tal como quando Davi, que também ainda muito novo, derrubou Golias, mas não herdou o treino logo a seguir. Foi ser preparado. Moisés, que por sua vez também aprendeu, poderia aproveitar da sua capacidade, da sua ciência para libertar os hebreus, mas foi para o deserto. Deus abençoe que esse jovem, que parece ser um jovem muito sincero, vá para o deserto. E que muitos líderes que hoje nós vimos por aí, comprando a sua passagem, comprando o seu chamado, vá para o deserto, para receber de Deus de graça. De graça não. Há muitas lágrimas com a dor da renúncia, para que Cristo cresça e nós venhamos a nos diminuir.